O título dessa mensagem é sobre os negócios do pai. Eu tinha esquecido que era o Dia dos Pais quando eu pensei nessa mensagem, quando Deus me deu essa mensagem. Essa é uma mensagem profética perfeita sobre os negócios do pai. Jesus diz em Lucas 2,49, e ele lhes disse: Por que me procuravam? Você não sabia que era necessário que eu estivesse sobre os negócios do meu pai. Eu tenho que estar sobre os negócios do meu pai, Jesus disse. O que Jesus veio fazer nesta terra, além de ir para a cruz e morrer por nós, além disso, foi ser um exemplo para nós. Ele foi um exemplo para nós. Nós não precisamos ir para a cruz, glória a Deus, porque ele levou os nossos pecados. Ele levou o sofrimento por nós. Ele fez esse sacrifício supremo por nós, aleluia. Nós não precisamos ir para a cruz, mas precisamos carregar a nossa própria cruz no reino espiritual. Então, até isso é um exemplo de certa forma, amém? Então, tudo que Jesus veio fazer nesta terra foi para nos mostrar um exemplo. Devemos fazer o que ele fez. E ele estava sobre os negócios do Pai. O que são os negócios do Pai? Bom, primeiro de tudo, os negócios do Pai são o coração dele inteiro. Os negócios dele são a salvação de almas, revelar o amor dele para cada pessoa nesta terra, curar os doentes, libertar os oprimidos, ressuscitar os mortos, quebrar maldições, destruir toda a obra do diabo e liberar vida em abundância, liberar paz, liberar alegria, trazer as pessoas para um relacionamento com ele. Esses são os negócios do Pai. E foi sobre isso que Jesus era. Ele era totalmente sobre os negócios do Pai. E nós também somos chamados para estar sobre os negócios do nosso Pai. Estar sobre os negócios do nosso Pai significa estar dedicado aos negócios do Pai. Significa que estar sobre, isso quer dizer que é por isso que vivemos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. É aí que colocamos o nosso coração, porque é aí que está o coração de Deus. Porque estamos unidos ao coração de Deus, estamos buscando o coração dele. Buscar o coração de Deus é estar sobre os negócios dele, sobre os negócios do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 8, versículo 1 diz: Pouco tempo depois, Jesus começou uma viagem pelas cidades e povoados próximos, pregando e anunciando as boas novas sobre o reino de Deus. Ele levou os 12 discípulos com ele, junto com algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Entre elas estava Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, gerente de negócios de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com os próprios recursos para apoiar Jesus e seus discípulos. Então diz que Jesus estava expulsando demônios, curando os doentes, ele estava fazendo milagres e quando ele revelou o amor e o poder dele, salvando essas pessoas, libertando essas pessoas, curando essas pessoas, elas então se tornaram discípulas e o seguiram. Elas não apenas receberam a cura, a liberdade, receberam a salvação e seguiram com a vida normalmente. Elas se tornaram discípulas. Elas passaram a estar sobre os negócios do Pai com Jesus. Elas se tornaram parceiras, quero dizer. Elas o seguiram em todo lugar. Elas o seguiram por todo lado, não apenas para ouvir o ensinamento dele, não apenas para continuar recebendo dele,
mas elas o seguiam por todo o lado para se juntarem a ele, serem parceiras com ele nos negócios do pai, para ajudar ele nos negócios do pai. Essa escritura é poderosa porque não está dizendo que elas foram curadas e libertas e continuavam precisando ser libertas de novo e de novo. Precisavam de mais e mais demônios sendo expulsos delas. Elas apenas seguiram Jesus e continuaram recebendo. Não, diz que elas foram curadas, foram libertas e depois disso seguiram ele. Elas ajudaram e contribuíram com o ministério. Muitas outras estavam contribuindo para o ministério, com os próprios recursos para apoiar Jesus e os discípulos dele. Esse era o foco delas. Porque quando Deus cura você, liberta você, salva você, você não precisa de mais liberdade. Ele já fez isso. Ele já destruiu as obras do diabo na sua vida, ele já te deu vida em abundância e agora você foi abençoado para ser uma bênção. Você foi liberto para ajudar outras pessoas a serem libertas. Você foi salvo para ajudar outras pessoas a serem salvas. Você foi curado para ajudar outros a serem curados. Você encontrou o amor de Deus. Seus olhos foram abertos para o amor dele, para ajudar os olhos de outros a serem abertos para o amor dele. E o principal lugar onde a cura acontece, onde a libertação acontece, onde o poder de Deus é demonstrado e onde as pessoas são equipadas para serem vasos de Deus e receberem a unção para serem vasos ungidos de Deus. O lugar principal onde isso acontece é na igreja. Quando olhamos para o livro de Atos, esse é o nosso exemplo de como era a igreja. Esse é o nosso exemplo de como é a vida de um crente. E diz que o povo da igreja, os crentes estavam continuamente maravilhados com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Também diz que todos os crentes, esses sinais seguirão eles. Eles imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eles expulsarão demônios. Esses são alguns dos sinais que falam sobre todos os crentes. Então, sim, todos somos chamados para andar em milagres. Todos somos chamados para isso. Mas quando lemos a Bíblia, quando lemos sobre a igreja de Atos, o principal lugar onde ouvimos falar de milagres acontecendo, pessoas sendo equipadas, o poder de Deus sendo demonstrado, é a igreja. Os crentes são equipados pelo ministério quíntuplo, Efésios 4, 11 ao 16. Então, esses líderes receberam mais unção, o nível mais alto de unção, o nível mais alto de entendimento das escrituras, o nível mais alto de maturidade com o propósito de equipar outros para que você tenha alguém a imitar. Como Paulo diz, imitem-me como eu imito a Cristo. Sigam-me como eu sigo a Cristo. Amém? Então, para os crentes andarem em milagres, para que esses sinais os sigam e para fazerem isso na ordem de Deus, não de qualquer maneira, e não sendo guiados pelo anjo, o diabo disfarçando de anjo de luz, fazendo isso em religião, em vinho velho. Para os crentes andarem em milagres e estarem na ordem de Deus, eles precisam ser equipados. Eles precisam ser equipados na igreja. Então, a igreja, o ministério, vir aqui é o principal lugar onde Deus está fazendo a obra dele. Então, isso transborda por meio de vocês para o mundo. À medida que vocês saem pelo mundo, vocês recebem unção, recebem o amor de Deus, a demonstração do poder de Deus vem sobre a sua vida. Vocês são batizados no Espírito Santo aqui, vocês são curados, libertos, então o inimigo não consegue mais segurar vocês. Vocês recebem a palavra de Deus, vocês recebem sabedoria para discernir. Vocês conseguem discernir entre a voz do diabo e a voz de Deus, e agora vocês estão prontos para ir ao mundo e realmente serem representantes de Jesus. Deus pode usar vocês poderosamente por causa do que vocês receberam na igreja.
Não pode acontecer de outra maneira, porque essa é a ordem de Deus. Você não pode ser equipado sozinho sem a igreja. Sem a igreja onde Deus te chamou para estar plantado. E quando lemos a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, todo exemplo de milagres acontecendo é através de um vaso. Todo milagre que é descrito. Então, isso não significa que Deus não pode fazer um milagre sem um vaso. Mas o que significa é que esse é o jeito dele de liberar milagres. Esse é o princípio dele. Esse é o caminho dele. Ele pode fazer fora disso quando é necessário. Quando alguém está clamando a Deus no quarto e não há nenhum vaso por perto e a pessoa não sabe como encontrar um vaso, nunca ouviu falar de uma igreja, nunca ouviu falar de uma igreja onde o poder de Deus está se movendo, ele pode vir e tocar essa pessoa. Eu sei que isso aconteceu com muitos de vocês aqui. Mas houve tantos de vocês que estavam oprimidos, estavam doentes, nunca tinham encontrado o poder de Deus, não tinham revelação real do amor dele. Mas em vez disso tinham religião. E por anos e anos e anos e anos vocês clamaram por liberdade, clamaram por cura, clamaram por realmente conhecer o amor dele. E nada aconteceu até vocês irem a uma igreja onde o poder de Deus estava se movendo. Isso porque esse é o principal modo de Deus agir, e ele estava fazendo vocês terem fome e buscarem. E ele ia guiar vocês para onde ir. Uma vez que vocês começassem a buscar, ele ia colocar vídeos na sua rede social, por exemplo. Quando você começasse a buscar, começassem a desejar, em vez do rolê normal de redes sociais com coisas do mundo, vocês começariam a procurar vídeos sobre Deus. E conforme vocês buscassem, é aí que Deus pode trazer um vídeo onde a unção dele está se movendo. Então, ele respondeu sua oração, mas envolveu você buscá-lo para encontrá-lo. Quando você me busca com todo o seu coração, então você me encontrará, como diz a Bíblia. Aleluia. Então, é importante entender a importância da igreja. Se você não experimentou a igreja onde o poder de Deus está, você não vai entender a importância da igreja. Porque aí é só um lugar onde você ouve uma boa mensagem, mas não é transformado. Você ouve uma boa mensagem, mas ainda tem demônios. Você faz alguns amigos cristãos, mas são mornos, estão oprimidos e são usados pelo inimigo e vira uma bagunça. Então você não vai entender a importância da igreja. Então, parte dos seus olhos se abrirem e entrar no vinho novo é ter revelação da necessidade da igreja, da importância da igreja. Entender que esse é o centro da obra de Deus, para que o maior número de pessoas seja alcançado neste mundo. Depende da igreja ser forte, das pessoas serem fortes e comprometidas com a igreja, verdadeiramente plantadas, verdadeiros discípulos, para que possam receber tudo o que Deus precisa que recebam, para ir ao mundo e serem vasos poderosos dele. Aleluia! Então, perceba que quando na escritura que acabamos de ler, pouco tempo depois de Jesus começou uma viagem pelas cidades e povoados próximos, pregando e anunciando as boas novas sobre o reino de Deus. Ele levou os 12 discípulos com ele, junto com algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Entre elas estava Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, Susana e muitas outras que contribuíram com os próprios recursos para apoiar Jesus e seus discípulos. Então repare que quando Maria Madalena, quando as outras foram libertas de demônios, quando as outras foram curadas, elas não simplesmente foram viver suas vidas por conta própria. Elas não começaram o próprio ministério no dia seguinte ou no primeiro ano depois de serem libertas. Elas não ficaram com Jesus por alguns meses, observaram alguma sabedoria dos ensinamentos e acharam que já podiam sair por aí fazendo a obra de Deus do jeito delas.
Mas elas entenderam que Jesus as salvou, curou e libertou. E entenderam que Deus estava chamando elas para fazerem parte daquilo que as salvou, curou e libertou. Não para serem orgulhosas e acharem que podem sair fazendo tudo sozinha, mas para valorizarem o que receberam, verem o quanto isso é precioso e terem o coração para que outras pessoas também recebam o que elas receberam. Então, elas se uniram a Jesus, ajudaram Jesus, serviram Jesus, contribuíram financeiramente com os próprios recursos para apoiar o ministério de Jesus para que essa obra de Deus pudesse alcançar outras cidades, outros lugares. Isso não teria sido possível se elas não tivessem apoiado, se não tivessem se dedicado de verdade e estivessem sobre os negócios do Pai. Então você foi liberto. Deus te libertou. Não só para você aproveitar essa liberdade agora, mas Ele te libertou para que você cumpra o seu propósito agora, que é estar sobre os negócios do seu Pai, contribuir com essa obra de Deus onde você encontrou liberdade, onde você encontrou o amor de Deus. Esse é o seu propósito. É por isso que você está aqui. Você está aqui para estar sobre os negócios do seu Pai, totalmente dedicado. Aleluia. Então eu quero te fazer uma pergunta. Os negócios do seu pai. Você está realmente sobre os negócios do seu pai? É isso que mais importa para você? É nisso que você está mais dedicado? Ou é só um hobby? Os negócios do seu pai são só um hobby? A sua dedicação, a sua contribuição para os negócios do pai. Isso é só 10% da sua vida? 10% do que você foi abençoado? É 10% dos seus dons? É 10% das suas finanças? Ou é 100%? Amém. Glória a Deus. Eu ouvi algumas pessoas dizendo 100%. Amém. Essa é uma pergunta para todos vocês. Não precisam responder, é algo para vocês refletirem. Você está totalmente dedicado aos negócios do Pai? Porque na cultura cristã de hoje, eu diria que não é normal estar 100% dedicado aos negócios do Pai. Eu diria que é mais comum estar 10%, talvez 20 ou 30%. E eu estou falando de tudo. Estou falando do seu coração. Seu coração como meditar no que Deus é, do que Deus fez por você e como você quer agradecer a ele pelo que ele fez por você e meditar em buscar o coração dele e o que isso significa. O maior mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e amar as pessoas, amar o povo dele. Você medita nessa verdade com frequência? Você tem a intenção de amar o povo de Deus? Você tem feito o que é necessário para amar o povo de Deus? A maior coisa que você pode fazer para amar o povo de Deus é estar sobre os negócios do Pai. A maior demonstração de amor que você pode dar a alguém é levá-lo até onde Deus está se movendo com poder. Porque se você tem vergonha, se você tem vergonha de dizer, ou se você tem vergonha de testemunhar sobre onde você recebeu, por exemplo, e você só compartilha algo como Deus te ama, mas você se segura de compartilhar seu testemunho. Talvez nas suas redes sociais você fala sobre Deus, mas você não direciona as pessoas ao reino dele, aqui na terra, onde ele está se movendo com poder ao avivamento, sabe? Elas não estão sendo conduzidas à liberdade.
Quando você leva as pessoas até onde o poder de Deus está se movendo, você está levando a elas a receberem o que você recebeu, a serem livres, a serem curadas, a encontrarem o poder de Deus, a serem equipadas para ser vasos poderosos de Deus e cumprirem o propósito delas aqui na terra. Amém? E não é só testemunhar. Quero dizer, estar sobre os negócios do Pai significa todas essas coisas. Servir, servir a Deus na obra dele, compartilhar seu testemunho, contar o que Deus está fazendo verbalmente com pessoas na sua vida, mas também nas redes sociais com o máximo alcance, usando criatividade para divulgar o avivamento sobre o mover do poder de Deus que libertou você e libertou milhares ao redor do mundo, que curou milhares, revelou o amor de Deus, levou pessoas à entrega verdadeira e ao fogo. Servir a Deus é testemunhar, isso é uma parte enorme. Servir a Deus é usar os seus dons e seu tempo para servi-lo no ministério dele, na obra dele, onde ele está na igreja. E se você não está fisicamente em Los Angeles, ou mesmo se está, mas ainda não há algo para você fazer para servir, você pode fazer muito através das suas redes sociais espalhando as boas novas. Compartilhando vídeos, pegando panfletos e distribuindo, isso é espalhar as boas novas, isso é servir a Deus, amém? Então, é usar os seus dons para Deus, é usar suas habilidades para Deus. Isso é estar sobre os negócios do Pai, é usar seu tempo, sua energia, sua força para Deus. Isso é estar sobre os negócios do Pai. E também estar sobre os negócios do Pai é contribuir financeiramente com a obra de Deus. Porque receber o Evangelho, a cura e a liberdade. Receber uma palavra profética. Receber a unção é gratuito. É completamente gratuito para qualquer pessoa receber. É de graça. Ninguém precisa pagar nada para receber salvação, cura, liberdade. A unção, a impartição é 100% gratuita. Mas, para que a obra de Deus chegue até essas pessoas, para que recebam de graça, para que a palavra de Deus vá de cidade em cidade, de nação em nação, para que a palavra de Deus chegue em Los Angeles semana após semana, aqui no centro de Los Angeles. Isso custa, e não é pouco, custa muito dinheiro. Principalmente nos tempos em que vivemos hoje. Jesus disse: "Vocês farão as obras maiores do que as que eu fiz." Parte das obras maiores é que podemos alcançar mais nações do que Jesus alcançou quando ministrou nesta terra. Por causa das redes sociais, em primeiro lugar, mas também por causa dos aviões. Sim! Então, sabe, como na escritura que lemos sobre eles contribuindo com o ministério de Jesus, eles estavam financiando as viagens, o transporte, a hospedagem, a alimentação e tudo que era necessário para o ministério, para o culto acontecer. Mas eles não tinham que pagar passagens de avião. Eles não tinham que pagar por locais que custam centenas de milhares de dólares. Às vezes, $100.000 ou $60.000, ou algo entre isso. Então, existe um custo para as obras maiores. Nós faremos obras maiores, mas isso vem com um custo. Podemos fazer obras maiores, mas isso vem com um custo. E naquela época, eles contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus. Agora somos chamados a fazer a mesma coisa, mas precisamos intensificar, sabe? O financiamento da obra de Deus ao redor do mundo não pode acontecer quando as pessoas não estão totalmente sobre os negócios do Pai. Não vai acontecer. Não vai acontecer se todos os crentes estiverem apenas dando uma parte de si à obra de Deus. Não pode acontecer na cultura cristã dominante de hoje. Do jeito que a cultura cristã dominante está hoje, morna,
e só entrega uma porcentagem ou uma porcentagem muito pequena de si mesma, do seu tempo, dos seus dons, das suas finanças à obra de Deus. Precisamos entrar por completo no vinho novo. Se queremos o avivamento do vinho novo, isso vem com um custo. E é uma recompensa maravilhosa fazer parte do avivamento, não apenas ser espectador, mas fazer parte do avivamento. Não há alegria maior do que essa. Não há alegria maior do que ser alguém que ajudou a construir, que colocou os tijolos, que edificou a casa para essa obra de Deus. Não só estar ali assistindo, mas realmente fazer parte. Poder olhar ao redor e ver todos os testemunhos, sabe? Vocês que contribuem com a Igreja 5F, vocês fizeram parte do testemunho que aconteceu aqui. Ela compartilhou sobre uma mulher sendo completamente liberta dos pensamentos suicidas. Ela talvez só esteja viva hoje porque veio à Igreja 5F e Deus a tocou com poder. Ela só está viva hoje, essa mulher, porque pessoas deram. Vocês contribuíram com a obra de Deus. De verdade. Não é poderoso isso? Isso te dá alegria? Isso me dá alegria. Não acho que haja alegria maior do que ser parceiro do herói Jesus. Porque Deus escolhe usar vasos. Ele quer usar vasos para tudo. Às vezes eles não estão dispostos. Então ele fez algo sem um vaso, mas ele quer usar vasos. Este é o jeito dele principal de liberar a palavra dele, liberar o equipar, liberar a impartição, liberar a cura, liberar a liberdade, liberar o batismo no Espírito Santo, quebrar maldições, revelar o amor dele através de uma palavra profética. É isso que ele quer. Esse é o jeito dele. Por quê? Porque é o jeito que ele escolheu. É isso que ele quer. Então, se você pensar bem, o herói Jesus é quem salvou, curou, libertou, salvou a mulher de cometer suicídio. Mas ele precisou usar um vaso. E eu falo isso com humildade, mas quero que você entenda. Quero que você tenha alegria dessa grande obra que você faz ao contribuir com a obra de Deus. O herói Jesus precisou de você. Você se tornou um com o herói. Esse é o seu valor, sabe? Existe uma grande recompensa ao contribuir com a obra de Deus, com todo o seu coração. Estar completamente sobre os negócios do Pai, existe uma grande recompensa de alegria. A alegria de ver o Pai orgulhoso de você. E a alegria de cumprir o seu propósito nesta terra, a satisfação que isso traz. E a alegria de ver alguém ser salvo, curado e liberto por causa da sua obediência. Não há alegria maior do que essa. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero te perguntar: você está vivendo hoje, você está vivendo a sua vida com base no que a sociedade diz? Tipo, como você está vivendo sua vida, como você está usando o seu dinheiro, como você está usando o seu tempo, como você está usando os seus dons. Você está no modo automático e vivendo como a sociedade, como até mesmo a cultura cristã dominante que você aprendeu, a cultura que você aprendeu que o que eles dizem é o correto. Ou você está completamente no vinho novo, totalmente rendido e entregando tudo para Jesus. E se afastando da cultura, se afastando do que a cultura e a sociedade dizem que você tem direito. Eu me afastei da cultura cristã dominante, do que ela diz que eu tenho direito. Minha vida seria tão diferente agora, eu teria muito mais coisas, coisas materiais.
Coisas materiais que não são coisas ruins de se ter, mas só no tempo de Deus. Eu teria muito mais coisas, sonhos, eu teria sonhos bons, sonhos de Deus, mas eu teria muitas dessas coisas agora. Anos atrás. Anos atrás eu teria essas coisas. Se eu vivesse pela Se eu vivesse pelo que a cultura cristã dominante diz que eu deveria ter direito com base na minha idade, na minha renda, nos desejos do meu coração, mas eu escolhi entregar tudo para Jesus e não ser 10% sobre os negócios do meu pai, não ser 50% sobre os negócios do meu pai, mas ser 100% sobre os negócios do meu pai. E eu não revelo essas coisas pessoais, talvez um dia eu revele, porque há sabedoria em compartilhar seu testemunho, o que Deus quer que você revele sobre o que você sacrificou, sabe? Você não revela todas essas coisas pessoais agora, talvez mais tarde, no tempo de Deus. Mas eu acho que se as pessoas tivessem um vislumbre por dentro, elas diriam: "O quê? Você é estranha. Compra isso pra você. Compra isso pra você", sabe? Elas não entenderiam. Gasta seu tempo fazendo isso de vez em quando. Por que você faz esse sacrifício? O sacrifício, os cristãos de hoje, não só o mundo, mas os cristãos de hoje, não vão entender. O que tem de errado em ter isso? O que tem de errado em fazer isso? O que tem de errado em comprar isso? Qual é o problema? É algo bom, não é algo ruim, não é algo impuro, não é algo mundano. Elas não vão entender. Você só consegue entender quando entra no vinho novo. E aí Deus te dá revelação da importância da obra dele, de como a obra dele, os negócios do Pai, são muito mais importantes do que os desejos do seu coração. Que ele se importa, sim, e que ele vai te dar à medida que você se deleita nele mais tarde. Mais tarde. Não agora. O mundo diz agora. Você já devia ter recebido. Você já fez muito. Você já sacrificou muito. Já devia ter recebido. Você merecia. Você merece. Merecia anos atrás. Mas a gente tende a colocar tanto, a gente tende a esquecer que não estamos nesta terra apenas para viver uma vida feliz com Jesus e ter os desejos do nosso coração realizados e os nossos sonhos se tornarem realidade e casar aos 20 ou 30 anos, ter filhos, uma casa, uma cerca branca e a carreira dos sonhos logo depois da faculdade. Mas na cultura cristã de hoje, sinceramente, os negócios do pai é tipo uma porcentagem parcial e pelo menos 50% é a realização dos desejos do seu coração. Os bons, os de Deus, mas é assim que muitos cristãos vivem, porque esse é o exemplo deles, porque essa é a cultura. E porque essas coisas materiais, essas posses, e coisas como casamentos e filhos cedo e tudo mais, são coisas boas, sabe? Ter uma casa é uma coisa boa, não tem nada de errado com isso. Ter um carro bom é uma coisa boa. Ter esses sonhos, casamento e filhos em idade em jovem, por exemplo, são coisas boas. Então, a cultura cristã de hoje, muitos têm dificuldade de realmente captar o coração de Deus sobre entrega e sacrifício. E que não devemos simplesmente jogar fora os desejos do nosso coração, mas devemos entregá-los completamente a Deus e dizer: Senhor, faça a sua vontade. Eu me humilho e reconheço que alguns desses desejos, mesmo que pareçam bons e de Deus,
podem não ser o seu desejo para a minha vida. Tipo, para mim, eu queria muito ser uma cantora, compositora cristã de música pop e eletrônica. Eu achava que esse era o meu chamado. Esse não era o meu chamado. Era um desejo muito grande, mas não era o desejo de Deus. Então, há alguns desejos que precisamos entregar a Deus e sermos humildes e dizer: Eu me rendo, faça a sua vontade. Eu reconheço que alguns desses desejos podem não vir de você. Então, eu me humilho e os entrego. Tira do meu coração se não forem seus. Me dá os seus desejos que eu não tenho, porque esses outros estavam ocupando espaço. Faz espaço, Senhor, no meu coração para os seus desejos e sonhos. Faça a sua vontade. Eu me rendo. Eu te entrego os meus desejos, os desejos que o Senhor mesmo me deu. Desejos lindos como casamento, filhos, carreira dos sonhos, ter abundância financeira, sonhos bons de Deus, sonhos puros. Eu entrego todos eles a ti, Senhor, mas eu entrego mesmo, sabendo que isso significa te dar permissão para liberá-los quando o Senhor quiser, no tempo do Senhor. Se você está aí se perguntando por que isso ainda não aconteceu, por que Deus ainda não cumpriu o desejo do meu coração? É porque você ainda não entregou de verdade esse desejo para Deus. Se você está reclamando, você ainda não entregou de verdade, você ainda está segurando. Entrega para Ele. E à medida que você entrega tudo a Ele, você pode descansar sabendo que só não aconteceu ainda porque simplesmente não é o tempo de Deus. Ponto. Simples. Você não precisa ficar meditando. Por que ainda não chegou? Já sacrifiquei tanto, já pode chegar. Perda de tempo. Reclamar na mente. Não confiar em Deus. O tempo dele é o melhor. No vinho novo é muito diferente do tempo da cultura cristã dominante. Deixa eu te contar isso, eu te digo. Eu sou um testemunho disso. É diferente, mas o tempo dele é o melhor. O tempo dele é o melhor. O melhor de todos. O tempo dele é o melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe porque não deve vir agora. Ele sabe que quando ele te der no tempo certo, vai vir como a bênção mais doce. Vai te trazer a maior alegria e você vai conseguir lidar com isso e não vai se distrair com a bênção. Não vai começar a transformar a bênção em seu Deus. Todas essas coisas ele sabe que a gente não entende de verdade. A gente não entenderia até receber a bênção antes da hora. A gente só precisa confiar nele. Amém? Aleluia. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada dos seus sacrifícios. Você está fazendo os sacrifícios que Deus está pedindo que você faça? Ou você está só fazendo o mínimo, algo que nem chega a ser um sacrifício? Você está sentindo o sacrifício? Você deveria sentir o sacrifício. É assim que você sabe que é um sacrifício. Você está sentindo esse desconforto? Então, você está fazendo o sacrifício. Se você não está sentindo desconforto em alguma área, provavelmente você não está sacrificando. Provavelmente você não está sendo totalmente sobre os negócios do seu pai. Deus se agrada tanto quando fazemos sacrifícios. Sacrifícios não no sentido religioso, de pessoas fazendo por desempenho, tentando alcançar justiça própria e fazendo o sacrifício de ler a Bíblia por tantas horas, orar por tantas horas, mas sem serem guiadas pelo Espírito Santo e fazer apenas para tentar alcançar justiça. Isso não, esses sacrifícios não agradam a Deus. Mas há muitos sacrifícios que Deus vai pedir para você fazer em obediência a Ele. E esses sacrifícios são tão agradáveis a Ele. Mateus 16:25. Se você
tentar segurar a sua vida, você a perderá, mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, você a salvará. Sacrifícios são tão lindos e preciosos para nós, e tão lindos para Deus, porque quando você faz um sacrifício, isso é um passo prático de entrega. É uma ação prática de entregar mais para Deus. Todos nós temos mais que podemos entregar para Deus. Até o dia em que morrermos, sempre vai haver mais. Todo dia é uma escolha de entrega. Todo dia. Amém? Sempre que eu sinto a dor, a picada do sacrifício, a dor da espera porque eu sacrifiquei algo ao tempo de Deus, eu me lembro, eu renovo a minha mente com esse versículo. E eu me lembro que toda vez que estou fazendo um sacrifício, Deus está me transformando mais. Toda vez não é em vão. Você toma a decisão de se entregar e dá permissão para ele te transformar mais, te tornar mais parecido com ele, te tornar menos egoísta e mais generoso. Toda vez. E às vezes, eu sinto a dor do sacrifício e me humilho e digo: Deus quer me transformar mais. Deus quer mais. Então eu digo sim, porque é assim que eu encontro a vida verdadeira. É perdendo a minha vida, é perdendo mais da minha vida. Você não está totalmente livre até entregar tudo para Deus. Sua carne ainda vai ter domínio sobre você. Os desejos egoístas ainda vão ter o domínio sobre você até que você entregue tudo para Deus. Até que você continue entregando tudo para Deus, até que você continue fazendo sacrifícios para Deus. Amém? Fazer sacrifício é tomar a decisão de negar a si mesmo e fazer o que Jesus está pedindo para você fazer. Poderoso. Você vê a beleza do sacrifício? Aleluia. Aleluia. Mateus 10:8 diz: De graça vocês receberam, de graça deem. Esse é outro versículo que eu sempre me lembro. Quando eu sinto a dor do sacrifício, quando Deus mais uma vez está pedindo que eu sacrifique mais do meu tempo, dos meus dons, o sacrifício da espera e o sacrifício financeiro. Eu recebi tanto, eu recebi vida em abundância total, tanto. Tudo que eu recebi, não tem como eu devolver isso. Não tem como. Tudo que você recebeu de Jesus não tem como devolver para Deus na mesma medida do que você recebeu. Não tem como. Não tem. A salvação por toda a eternidade, estamos falando disso. A libertação das obras do diabo na sua vida. A paz que você tem na mente agora, a alegria que você tem na vida, o senso de propósito e satisfação com Jesus como seu Senhor, como seu melhor amigo, andando com Ele, cumprindo o seu propósito. Você pode servir a Deus o dia todo, todos os dias entregar tudo, e ainda assim não vai se comparar ao que Deus fez por você. E Ele continua fazendo isso todos os dias, então o que a gente dá de volta é só uma pequena porcentagem. Ele continua nos dando vida abundante, paz, alegria, bênçãos, novas bênçãos, novas portas se abrindo, nos aumentando, derramando o amor dele, protegendo a gente todo santo dia. Então, olha, a gente precisa se humilhar mais. A gente precisa se humilhar mais.
Esse é o nosso obrigado. De graça recebemos, de graças damos. Esse é o nosso obrigado para Deus. A nossa oferta de amor para Deus. Estar sobre os negócios do Pai. A nossa contribuição para Deus. E nunca vai ser um obrigado grande o bastante. Nunca vamos conseguir agradecer o suficiente. Porque é imenso demais o que ele fez por nós. Então, se um dia você sentir essa dor do sacrifício, essa parte difícil, esse desconforto do sacrifício, se humilhe com esse versículo, com essa verdade que eu estou compartilhando com você. O que Deus está pedindo para você dar é tão pequeno comparado com o que ele te dá. E ao que ele ainda vai te dar amanhã, e o que ele vai te dar depois de amanhã. É tão pequeno comparado à recompensa que está vindo por causa desse sacrifício que você está fazendo agora, que dói. A recompensa que está vindo é muito maior. E tipo, agora isso vai nos levar à humildade. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Isso vai levar algumas pessoas à humildade. E isso me está levando à humildade agora mesmo enquanto eu recebo essa revelação. É como se é como se Deus estivesse te pedindo US$ 10.000 agora. Digamos que ele diga: entregue para mim, para minha obra. Não estou dizendo que ele está dizendo isso. Não estou dizendo que ele está dizendo isso. Só para deixar claro. Eu estou te dando uma analogia, uma metáfora agora. É como se Deus estivesse te pedindo US$ 10.000 hoje e ele só diz: entrega para mim. Eu vou te recompensar por isso. E a recompensa que está vindo daqui a alguns anos é uma mansão, um jatinho particular, várias roupas chiques, todos os seus sonhos realizados. Agora, não me entenda mal, não estou dizendo que é isso que devemos desejar. Eu só estou tentando te ajudar a enxergar de forma física uma realidade espiritual. Amém? Então, o valor da casa, do jatinho, das roupas chiques e de todos os seus sonhos se realizarem. Isso tudo vale bilhões, certo? E você está reclamando por US$ 10.000? Não é algo que nos leva à umidade? Você está reclamando porque sente a dor disso. Está dizendo: está tão difícil, Deus, eu já te dei tanto. Por que você está me pedindo isso agora? Eu sei que o Senhor vai me recompensar, mas isso está difícil. Isso é muito. E Deus diz: a recompensa que eu tenho. E o que ele já te deu equivale a tudo isso, financeiramente falando. Mas é ainda mais no reino espiritual. É muito mais do que isso. Eu só estou dando esse exemplo para tentar te ajudar a entender. Entende? Como não se compara. O que Deus pede de nós não se compara ao que ele já nos deu e o que ainda vai nos dar. Por isso é necessário fé para sacrificar da forma que Deus está pedindo. Para entregar tudo de si, é preciso fé para confiar que Deus vai recompensar, que vale a pena fazer isso, não que fazemos por recompensa. Mas fé de que Deus é tão bom e ele não está pedindo isso para você e ignorando o que você fez e não te retribuindo. Ele não vai te deixar na falta por causa do sacrifício que você fez. Ele viu e ele vai derramar muitas bênçãos sobre você porque você deu. Bênção sobre bênção sobre bênção sobre bênção. Ele vai te recompensar. Se tivéssemos uma fé mais forte, estaríamos dando generosamente o tempo todo. Estaríamos dando generosamente nossos dons, nosso tempo, nosso serviço a Deus, estaríamos dando generosamente, espalhando as boas novas do nosso testemunho, estaríamos dando generosamente financeiramente a obra de Deus. Se tivéssemos esse tipo de fé maior. Você quer subir de nível com sua fé para poder estar sobre os negócios do Pai com alegria?
Alguém comigo? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com sua riqueza e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então os celeiros ficarão completamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3:9, versão Passion. Glorifique a Deus com toda a sua riqueza, honrando ele com o seu melhor. Seu melhor. Com cada aumento que chegar até você, então cada dimensão da sua vida vai transbordar com bênçãos vindas de uma fonte incontida de alegria interior. Uh! Cada dimensão da sua vida. Cada dimensão da sua vida. Fisicamente, espiritualmente. Cada dimensão da sua vida. Para a sua família. Cada dimensão da sua vida para a sua mente. Cada dimensão da sua vida. Sua saúde física. Cada dimensão da sua vida. Suas finanças. Cada dimensão da sua vida vai estar transbordando. Quando você dá o seu melhor. O seu melhor. Quando você está sobre os negócios do seu pai, não como um hobby paralelo que você participa às vezes. Amém? Quando você dá a Deus o seu melhor. Então Deus está pedindo o seu melhor hoje, e amanhã, e na próxima semana. E todos os dias da sua vida, a partir de agora, Ele está pedindo o seu melhor. Ele está pedindo mais. Ele está pedindo mais sacrifício para o propósito do reino dele. Todo o sacrifício que Deus me pediu para fazer foi com um propósito. O propósito, parte do propósito, era me transformar, me tornar mais parecida com Ele, me tornar mais humilde, mais pura, mais altruísta, mais amorosa com as pessoas. Mas toda vez que teve esse sacrifício que levou a essas coisas, esse mesmo sacrifício também levou ao avanço do reino de Deus. Toda vez. Tipo, os maiores sacrifícios que Deus me pediu para fazer, os maiores sacrifícios foram meus dons, minhas habilidades, meu tempo para servi-lo. E em segundo lugar, minhas finanças. Essas foram minhas duas maiores áreas de sacrifício. E sonhos, meus sonhos. Mas eu olho e eu vejo todos os sacrifícios que eu fiz ao longo desses anos. Aliás, vai ser essa semana, 18 de junho, o aniversário de 8 anos da Igreja 5F. Glória a Deus! Vamos celebrar no próximo domingo. Glória a Deus! 8 anos! 8 anos! Sim, 4 anos de avivamento rompendo, mais 8 anos de ministério. Toda semana, 8 anos. E nesses 8 anos, e até mais 8 anos e meio, desde que recebi a primeira profecia sobre a minha vida, mas nesses 8 anos, todo o sacrifício que Deus me pediu para fazer, tipo meu tempo, meus dons, minhas habilidades, minhas finanças, para o reino de Deus, todo o sacrifício não foi em vão. Nenhum sacrifício foi à toa. Não foi só porque Deus queria me testar ou algo assim. Cada sacrifício levou a pessoas sendo salvas, curadas e libertas. Até hoje eu sei, meus sacrifícios pessoais, eu sei que porque eles aconteceram,
mais eventos de avivamento podem acontecer. Então, quero que você realmente entenda que os sacrifícios que Deus está te pedindo para fazer estão realmente levando almas a serem salvas, pessoas a serem curadas e libertas. Os sacrifícios que você está fazendo são enormes. Tipo, você fazer um sacrifício de US$ 10.000 e Deus te dar uma mansão enorme. Não em qualquer lugar, mas em Los Angeles. Mas eu estou tentando te fazer entender, sabe? Tipo, você está sacrificando o que você está sacrificando, mas isso está levando a muito mais. Está levando as almas sendo salvas, curadas e libertas e entrando no reino. É tão poderoso o sacrifício. Vale tanto a pena. Vale tanto a pena negar a si mesmo. Negar os desejos do seu coração até que seja o tempo de Deus. Negar a si mesmo das recompensas que a sociedade acha que você já devia ter. Negar-se por enquanto e deixar Deus derramar a recompensa no tempo dele. Vamos priorizar almas sendo salvas, curadas e libertas, acima dos desejos de nossos corações sendo realizados. Vamos priorizar isso. Deus quer que isso seja prioridade, porque no corpo de Cristo isso não tem sido prioridade. Deus está pedindo que você faça disso uma prioridade. E se todos vocês fizerem disso uma prioridade, a obra do reino, os negócios do Pai, prioridade acima dos desejos do seu coração sendo realizados. E se fosse assim, quanto mais Deus poderia fazer? Eu sei que agora mesmo poderíamos estar fazendo mais eventos de avivamento ao redor do mundo. Quando as pessoas dão mais, quando há mais finanças, podemos fazer mais. Deus quer fazer mais. Mas vamos estar ocupados para Deus. Eu estou pronta para estar ocupada para Deus. Eu estou pronta. Mas você também precisa estar ocupado para Deus. Você também precisa estar ainda mais sobre os negócios do seu pai. Precisamos subir de nível, exército do avivamento. Deus quer ir mais rápido, em velocidade supersônica. Isso não é confortável. Saia da sua zona de conforto e corra com Jesus. Corra com esse avivamento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então, eu desafio você. Eu desafio você a dar o seu melhor para Deus. Todo dia tomar essa decisão de dar o seu melhor em todas as áreas. Seu serviço a Deus, sua contribuição a Deus, sua contribuição financeira a Deus. Dê o seu melhor. E se E se aquelas mulheres que contribuíam financeiramente com a obra, com o ministério de Jesus, e se elas não tivessem dado o melhor? Jesus não teria ido a tantos lugares para ministrar. Vamos todos dar o nosso melhor. Vamos nos levantar e dar o nosso melhor para Deus. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu compartilhei isso no domingo passado também, mas quero compartilhar de novo para quem ainda não ouviu e para lembrar todos vocês. Então, sobre a Igreja 5F, nós estamos. Primeiro, quero dizer a qualquer pessoa que está assistindo: se você deseja que o avivamento chegue na sua cidade, na sua nação, que um evento do avivamento é agora, venha para a sua cidade ou nação, e você gostaria de patrocinar o evento, entre em contato com a gente pelo e-mail info@5fchurch.org. Amém? Mas também quero compartilhar que a Igreja 5F está organizando o evento de Londres. Estamos organizando todos os eventos, mas financeiramente estamos produzindo o evento de Londres e o de Minnesota em Minneapolis. Mesmo estando aqui no centro de Los Angeles todo domingo, que custa milhares de dólares, glória a Deus, estamos fazendo mais. Estamos financiando completamente Londres e Minnesota. Sem ingresso, nada, completamente gratuito. As doações que entram na Igreja 5F
parte dessas doações vão para esses eventos, para que as pessoas possam vir de graça, completamente de graça. Então, mesmo que as pessoas deem ofertas, doações durante o evento, geralmente é uma porcentagem pequena, mas cremos por mais, amém? Cremos que as pessoas vão dar mais, mas normalmente é uma porcentagem pequena em comparação com o custo do evento. É importante que estejamos num lugar de abundância. É importante que tenhamos mais que o suficiente. Que não estejamos em falta. Isso exige que todos estejam sobre os negócios do Pai e deem o seu melhor. Amém? Ainda precisamos arrecadar fundos para esses eventos, então se você quiser contribuir com eles, pode ir até 5fchurch.org/give e ao acessar a página principal de doações via PushPay, há uma opção chamada 5F Events, onde você pode doar. Amém? E se você quiser escrever hoje no envelope, pode escrever eventos. Também, se quiser especificar. Mas também, Deus está nos guiando a fazer eventos futuros de avivamento e agora em Stockholm, Suécia, Paris, na França e Auckland, Nova Zelândia. Aleluia! Mas esses eventos virão no tempo de Deus, quando os fundos forem levantados. Então, estamos planejando fazer ainda esse ano, com fé. Breve, tipo, esse ano. Com fé! Mas não está confirmado porque precisamos de fundos. Temos esses fundos disponíveis na mesma página de doações, 5fchurch.org/give. Ao acessar o PushPay, colocamos diferentes fundos. Se você é dessa cidade ou sentir Deus movendo seu coração por essas pessoas, dessas cidades ou nações, você pode doar para esses eventos. Tá bom? E eu quero mesmo pedir a vocês dessas nações, contem o custo. Vocês querem mesmo o avivamento? Vocês deveriam semear sementes, vocês deveriam fazer sacrifícios por isso. Não deveria ter essa atitude de a igreja 5F vai pagar tudo e eu só vou lá. Não, semeiem. Tenham fome. Porque é para vocês, é a bênção de vocês. Então valorize esse evento na sua cidade, na sua nação. Toquem o coração de Deus, amém? Porque Deus ouviu as suas orações, ouviu seus clamores. Mas ele não faz dinheiro cair do céu, ele usa pessoas. Então, alguns de vocês nessas cidades e nações, deem o seu melhor para Deus. Façam um sacrifício pela sua cidade, para que ela receba, para que as pessoas possam receber de graça, porque elas não têm como dar. Mas se você tem, se você recebeu a bênção do dinheiro que Deus te deu, Deus está te chamando a usar isso para a glória dele, para o reino dele. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus.